Muito bem, revisão por questões, arquivologia. Lembrando que nós estamos usando como base aqui a banca VUNESP, que é uma ótima banca para revisar arquivologia. Tá? Gênero. Tá? Questão que falou sobre gênero. Na verdade, a questão cobrou gênero, espécie e tipo. Então, nós vamos entender cada um deles e memorizar as palavras-chave. Os gêneros dos documentos estão ligados à maneira de representá-los, de acordo com seus diversos suportes. Então, gênero, suporte. Então, se nós tivéssemos que memorizar uma palavra-chave para gênero, é suporte. E aí você tem textuais, cartográficos, iconográficos, filmográficos, sonoros, micrográficos e informático. Já a espécie é configuração que assume um documento de acordo com a disposição e a natureza das informações neles contidas. É o aspecto formal. Então, a espécie, vamos memorizar o aspecto formal, a configuração. Então, gênero, relembrando, gênero, suporte. Gênero, suporte. Espécie, aspecto formal, certo? E aí, contrato, relatório, edital, certidão, ok? Esses são tipos de espécie. Tipo, né? Quais são os tipos que nós temos? Bom, tipo é a espécie mais a sua atividade, ou em razão funcional. Normalmente tem o D. Nossa, e essa dica do D, cara, é impressionante. Você mata muita questão. Então, apareceu o D, tem chance de ser tipo. Então, até agora, o que a gente viu? Gênero, suporte, certo? Espécie tem a ver com aspecto formal, configuração, aspecto formal. E tipo vai aparecer o D. No tipo vai aparecer o D. Certo? Então, lá, ó, contrato de aluguel. Porque o que acontece? Nós vemos que contrato, olha só, contrato é uma espécie, tá vendo? Mas vai ter vários tipos de contrato. Contrato de aluguel, contrato de compra e venda, contrato de cessão de uso, certo? Então, existem vários tipos de contrato. Relatório, ó, relatório de recursos humanos, relatório de projetos, relatório financeiro, né? Contrato de prestação de serviço, ó, outro tipo de contrato. Edital de concurso público, edital de convocação, certo? Edital de processo seletivo, ó, certidão de nascimento, certidão de óbito, certidão de esclarecimentos, né? Certidão de nada consta, ok? Então, veja que o D aparece muito. Então, isso é muito importante, pessoal. É muito importante. Eu acho que a gente tem que... vou até criar um novo slide aqui, que apareceu em branco. Só para a gente digitar aqui. Ó. O gênero vai estar relacionado a suporte, beleza? A espécie vai estar relacionado a... Lembra aí, o que eu falei que é espécie? Aspecto formal, tá? E ó, o gênero eu escrevi errado, faltou acento. E o tipo, certo? E o tipo vai aparecer o D. Pronto. Se você memorizar isso aqui, nossa, nós já estamos muito adiantados. Vamos lá, princípios. Vamos falar um pouquinho dos princípios. Princípios é legal. Os princípios de arquivologia são legais. Vamos lá, proveniência ou respeito aos fundos. Os documentos de uma instituição não devem se misturar com da outra instituição. Cara, respeito aos fundos e proveniência é o princípio-chave, tá? Então, o documento de uma instituição não deve se misturar com a de outra. Organicidade. Os documentos devem refletir a estrutura, as funções, as atividades da entidade produtora e suas relações internas e externas. Tá? Indivisibilidade ou integridade. Não se deve dividir, mutilar ou separar os documentos. Unicidade. Cada documento é único no contexto em que foi produzido. Cumulatividade ou naturalidade. Os documentos de arquivos são uma forma progressiva, orgânica e natural. Então vamos lá. Primeiro princípio, proveniência. O que a gente tem que memorizar de proveniência? O arquivo de uma instituição não vai se misturar com o da outra. Ponto. Tá? Organicidade, em decorrência da atividade. O arquivo ele é formado em decorrência da atividade da entidade. Certo? Indivisibilidade. Você não vai dividir, não vai mutilar, não vai separar os documentos. Unicidade. Cada documento é único. Certo? Cumulatividade ou naturalidade. Então, os documentos eles vão sendo produzidos, vão sendo armazenados ali de forma progressiva, orgânica, natural, certo? Bem parecido com
o da organicidade ali, né? Mas aqui na organicidade é porque os documentos vão refletir a atividade, né, da instituição. A acumulatividade e naturalidade é que os documentos vão sendo acumulados de formas progressiva, orgânica e natural. Beleza? Territorialidade, os documentos em regras devem ser arquivados no lugar onde foram criados. Tá? Pertinência, leva em consideração o aspecto, deixa eu pausar aqui para atender. Beleza, voltei. Territorialidade, só para voltar, né? Em regra, os documentos ficam no território onde foram criados. A pertinência leva em consideração apenas o assunto, né? Desconsiderando a providência, a proveniência aqui. Mas enfim, a pertinência, beleza, leva em consideração o assunto. Ele é um princípio que está em conflito com esse aqui, ó, com o da proveniência. Hoje, o que é utilizado para arquivologia é proveniência e respeito aos fundos, tá? Eu coloquei a pertinência porque pode ter algumas questões falando, ó, a pertinência é um princípio que se opõe ao da proveniência. Sim, obviamente, o da proveniência diz que você não vai misturar os fundos, né? E aqui da pertinência está falando que você considera apenas o assunto. E aí, se você considerar apenas o assunto, obviamente você vai acabar misturando fundos de pessoas diferentes. Então, está em desuso, tá? Reversibilidade. As ações no arquivo podem ser revertidas caso necessário. Uma questão também, um ponto muito abordado, né? Que fala que depois de avaliado um documento, isso não pode ser desfeito. Não, pode, pelo princípio da reversibilidade. Tá? Ordem original, ordem primitiva. Os documentos devem ser mantidos segundo a ordem original. Sequência rigorosa dada pelo produtor. Exatamente. O princípio da pertinência entraria em conflito aqui com o da ordem original, né? Se você for classificar por assunto, você vai acabar ferindo, mesmo que você pegue, por exemplo, uma entidade só, uma pessoa, certo? Escolha uma pessoa, ok? Sua empresa, uma empresa de, sei lá, que faz embalagem. Beleza, estamos lá com essa pessoa. A empresa Embalagens Feliz, pronto. A empresa Embalagem Feliz, você está lá com o arquivo dela, beleza. Aí você pega e fala, não, vou classificar isso aqui por assunto. Pronto, você está usando o princípio da pertinência, que é um princípio que está em desuso e já entrou em conflito com a ordem original. Embora você tenha respeitado aqui o da proveniência, porque é só um fundo ali, você não está misturando, mas o da ordem original você feriu. Então veja que a pertinência é um princípio complicadíssimo, tá? Então, ordem original, ordem primitiva. Os documentos devem ser mantidos segundo a ordem original, sequência rigorosa dada pelo produtor. Certo? Princípio da veracidade. A qualidade de um documento representar a verdade dos fatos, né? Porque não adianta nada a gente ter um documento que não vai representar a verdade dos fatos, certo? Então, dando uma pincelada rápida em todos. Proveniência, respeitar fundo, não misturar fundo. Organicidade, vai refletir a atividade da empresa. Indivisibilidade ou integridade, você não vai mutilar, não vai rasgar os documentos. Unicidade, cada documento é único. Cumulatividade ou naturalidade, eles se formam de forma progressiva, orgânica e natural. Territorialidade, o documento vai ficar no território onde foi produzido, né? Muito cuidado com essa territorialidade aí também. Pertinência, está em desuso, tá? Está em desuso, fere a proveniência, fere a ordem original. Reversibilidade, as ações podem ser revisadas, tá? Essas ações podem ser refeitas aí, sem problema nenhum. Não é porque a gente já classificou um documento que isso é imutável, tá? Ordem original e ordem primitiva, manter a ordem rigorosa dada pelo produtor, certo? O princípio da veracidade é que os documentos de fato representam a verdade dos fatos. Demos uma pincelada rápida em bastantes princípios. Vou falar sobre o arquivo corrente. Caiu uma questãozinha, fiz uma questãozinha de arquivo corrente. Legal fazer questão com arquivo corrente, né? E abordou aquilo que eu sempre estou batendo na tecla. Conjunto de documentos em tramitação ou não, olha só, tá? Então, pode estar tramitando ou não. E que o seu valor primário é objeto de consultas frequentes pela entidade que o produziu, ou a quem compete sua administração. Palavras-chave importantes, olha só. Arquivo corrente, o que a gente tem? O valor é primário, as consultas são frequentes, pode estar ou não em tramitação. Algumas observações sobre o arquivo corrente. Então, está na primeira fase do ciclo de vida, na fase corrente, né? O arquivo corrente vai estar lá na fase corrente. O valor é primário. Obviamente, a consulta é frequente e tem alto potencial de uso. Deve permanecer próximo aos produtores, isso é interessante, algumas questões cobram. Deve ser de fácil acesso, o armazenamento vertical, pastas suspensas. O acesso é restrito, certo?
E todo documento nasce com valor primário. Isso é o pilar da arquivologia, é isso aí, né? Ah, caiu uma questão de documentos múltiplos. Cara, essa questão de documentos múltiplos me pegou, eu errei. Eu errei porque eu nunca tinha visto esse conceito de documento múltiplo. E aí eu trouxe. Conjunto de itens materialmente indissolúvel ou resultado de acumulação de vários documentos simples no decorrer de sua trajetória. Lembra que a gente estudou o que era dossiê? Que dossiê era um... Ó, vou até voltar lá no slide do dossiê, que foi no vídeo anterior. Cadê? O que é isso aqui? Todos esses... Olha lá. Do que era acervo, né? Desculpa. Do que era acervo e do que era dossiê. A gente viu que acervo é o conjunto genérico dos documentos ali de um arquivo, é chamado de acervo, né? Então, de todos os documentos. Já o dossiê, eles são documentos que se relacionam entre si, só que ele faz parte, né? Ele é uma pequena parte aí do acervo, ok? Então, olha só que legal. Deixa eu voltar aqui para onde a gente está. O que é o documento múltiplo? É isso. Olha só, uma unidade documental constituída fisicamente por vários itens documentais que não podem ser desmembrados fisicamente, porque está relacionado à mesma coisa, o que constituiria uma mutilação. Então, feriria ó, o princípio aqui. Ó. Que princípio que a gente tem aqui? Cadê ele? Bonitinho. Olha lá, da indivisibilidade. Então, olha só. Indivisibilidade, integridade. Você não vai poder mutilar esse documento múltiplo, porque os documentos se relacionam, tá? E olha só, livros de atas, dossiê, olha o dossiê aqui, ó, prontuário, processo, tá vendo? Então, isso que são documentos múltiplos, caiu esse conceito numa questão da banca Bunesp, beleza? Isso aqui também é gostoso de estudar, que é o que é documento, o que é suporte. Documento é a informação registrada, independente do suporte. Então, no documento, você tem a informação, só que é independente do suporte, certo? E o suporte é o material que foi registrado. O que a questão colocou é que dependia do suporte. Não, é independente do suporte. Documento, independente do suporte. Coleção. A coleção é empregada a outros órgãos de documentação, como biblioteca e museus, mas não há arquivos. Nos arquivos os documentos são acumulados e não colecionados. Uma diferença básica entre arquivo e biblioteca. Cobrou essa questão, por isso que eu coloquei. Então, coleção, o termo coleção, você não vai ver o termo coleção aqui em arquivologia, né? Eu confundi, lembra do vídeo anterior que eu falei sobre acervo, né? Eu associei acervo à biblioteca e considerei como errado e era a alternativa certa. E a gente aprendeu já que tem acervo dentro de arquivo, e o acervo é o conjunto de todos os documentos ali, é chamado de uma instituição, é chamado de acervo. Beleza, superado isso aí. Mas o termo coleção é empregado para biblioteca e museu. E aqui no arquivo, os documentos são acumulados organicamente, lembra do princípio da organicidade, tá? E não colecionados. Espero que você tenha gostado. Até o vídeo de revisão número 2.